Maioria dos romances erram por um motivo muito simples, na verdade. Vira aquele vai ou não vai, sabe? Aproxima, quase confessa, alguém desconversa, corta e você volta pro zero no próximo capítulo, parecendo um loop infinito. Isso pode ficar repetitivo demais e o leitor pode acabar perdendo o interesse completamente. Porque, na verdade, um romance é muito mais complexo do que isso. Então, o meu critério é cruel, mas justo. Se o romance não tiver um drama de verdade ou um dispositivo narrativo inteligente, ele, pra mim, vira só gordura na história, cara. E pra provar que isso não é só papo furado, eu vou usar um dos meus jogos favoritos da série Final Fantasy. Final Fantasy VII. Porque ali o romance não existe só pra decorar. Ele existe pra revelar quem o protagonista é. E eu nem curto romance, tá? Então, se isso me pegou, é porque tem técnicas narrativas plantadas, prontas para serem colhidas. Então nesse vídeo eu vou compartilhar as 7 técnicas que fazem um romance funcionar, e que boas histórias como Final Fantasy usam para trazer emoção na sua audiência. Depois desse vídeo você vai realmente entender o que faz um romance ser um romance de verdade, e conseguir aplicar isso na sua obra. E aqui vai a primeira. Comece com um trio amoroso. 2 amores diferentes, não 2 pessoas diferentes. O jeito mais forte de começar um trio amoroso não é colocar 2 pessoas bonitas orbitando o seu protagonista. Isso é fraco, porque vira torcida. O jeito forte é 2 pessoas amam o mesmo protagonista, mas por razões diferentes e com regras diferentes. Aí, o trio vira uma escolha moral ou psicológica, não uma enquete, sei lá. No caso do protagonista de Final Fantasy VII, Cloud Strife, isso encaixa como uma luva. Veja, por fora ele performa com um semblante de edgelord, que é basicamente uma pessoa frio, calculista, edgy, todo fechado e que não demonstra suas emoções para parecer soda. Mas a própria história deixa isso claro, que isso é só uma máscara de um garoto solitário que nunca aprendeu a se encaixar. Ele quer ser incluído, quer ser reconhecido, quer ser amado. E por não saber como conseguir isso, ele tenta virar alguém digno de amor. E por isso que ele virou um soldado. É o cara que acredita que o amor é conquistado, não de graça. Tifa ama o Cloud com base em seu passado de infância, necessidade e expectativas de futuro. Esse amor é mais compreensível e pé no chão, que dá um tipo de estabilidade como até mesmo na vida real. Isso é condicional num sentido adulto mesmo. Tem termos, tem limites, tem eu preciso de você aqui comigo de verdade. Já a Aerith ama o Cloud de um jeito mais incondicional. Tipo, ela acolhe ele por baixo da performance. Ela não exige que ele vire outra pessoa primeiro. E por isso, ele baixa a guarda mais rápido para ela, justamente por entender quem ele é. Pro Cloud, esse amor incondicional é quase como se fosse uma coisa impossível, porque muita gente cresce com a sensação de que o único amor incondicional seria o da mãe. Porém, o Cloud perdeu a mãe cedo. Então, quando aparece alguém que realmente acredita nele por quem ele é, sem precisar provar, como se dizer, valor, isso realmente toca em sua alma. Então, esse é um núcleo de um trio amoroso. Não é qual garota mais bonita que ele vai pegar, não. É qual forma de amor cura ou expõe o seu protagonista. E claro que não tem só 2 tipos de amores, tem vários. Posso citar aqui, por exemplo, o amor tóxico. Mas a decisão certa depende do seu protagonista. No caso do Cloud, é incondicional. E na verdade, isso é fácil de fazer numa história. É só criar 2 pontas do triângulo que representam 2 experiências emocionais diferentes para o protagonista. Uma pode ser um amor de maturidade e presença. A outra pode ser um amor da aceitação e alívio. Uma é construir vida e a outra é ser visto. Pronto, agora o trio não é mais superficial. Agora vem a parte que separa o autor de enrolador. 2. Decida o endgame cedo. Você
precisa decidir cedo quem termina com quem. Não precisa contar pro público cedo, cara, mas você precisa saber. Porque trio amoroso é uma fase de pressão, não um estado permanente. Porque nem na vida real, nem na ficção, ninguém vive preso num triângulo assim. Quando você estica demais, o leitor para de sentir tensão e começa a sentir manipulação do autor. Se você pensa que o Cloud prefere a Tifa, bem, Final Fantasy VII deixa claro e mostra uma coisa que muita gente ignora, porque prefere discutir o que é e o que não é canônico. Mas a real é que sim, a Tifa ama o Cloud romanticamente, e o Cloud também é atraído fisicamente pela Tifa, certo? Então por que o Cloud não constrói um futuro com ela no jogo mais atualizado cronologicamente da franquia, Dirge of Cerberus? Eu sei que a atração não é critério, mas, porém, a história vive martelando que com a Tifa, por muito tempo, existe desconexão emocional. Não é falta de carinho, é falta de maturidade, sim. O Cloud não baixa a guarda com a Tifa, porque ele é um personagem emocionalmente quebrado. O Cloud tá tão quebrado que o único remédio que faria efeito seria o amor incondicional. E não, a Tifa não tá errada. O amor dela é adulto, pé no chão, com expectativas reais. Ela não pede nada absurdo. Porém, o problema é outro. O Cloud não tem como dar o que ela precisa enquanto ele não se consertar por dentro. E nesse ponto da história, ele não se conserta. Se ele aceitasse de verdade, o gesto seria simples e brutal. Deixar a Tifa entrar no seu coração. Mas ele não deixa. Ele aguenta a dor. Ele tenta largar a culpa. Só que a Aerith, ele não solta. Nem depois do filme Advent Children. E é por isso que ele nunca consegue estar inteiro com a Tifa. Porque ele nunca deixou a Aerith ir. Porque com a Aerith, o Cloud muda de marcha. Ele fica mais sensível, mais presente, mais humano. E se abre de uma forma que ele nunca fez com ninguém. Nem mesmo com seu crush de infância. Sim, nem mesmo com a Tifa. Então, se você como autor já construiu essa diferença, por que você vai fingir que é 50-50 por 70% da história? Isso vira um vai ou não vai disfarçado de triângulo, e esse é o exato motivo de muitos darem errado. O triângulo tem que afunilar. Cada cena grande precisa reduzir possibilidades, aumentar custos ou revelar verdades. Se depois de toda a cena o status do trio é o mesmo, você não está escrevendo drama, cara. Você está escrevendo repetição. Terceira técnica. Afeto mútuo visível. Afeto mútuo não é beijar, cara. Tira isso da cabeça. É clima. É o jeito que muda quando os dois ficam a sós. E a forma mais eficiente de deixar isso óbvio é mostrar o personagem com outra pessoa importante. E depois mostrar esse mesmo personagem com o seu par romântico. Se a energia é a mesma, você não tem romance, cara. Você tem o que a gente chama de conveniência. Vou estar colocando 2 cenas na tela para tu entender o que eu quero dizer. お店も家も全部またなくなっちゃった。クラウド苦しい。
泣いてもどうにもならないのにね。そんなことない。ありがとう。エルミナも心配している。も？クラウドも？当たり前だ。心配かけてごめん。あれは。人は必ず死ぬ。だろうな。だから正しくちゃんと自分らしく生きなくちゃ。一瞬、この一瞬を大切に。覚えておこう。あのね、この一瞬を大切に。だろ。クラウドと会えて嬉しかった。かけてくれた言葉一つ一つ、してくれたこと一つ一つ、全部嬉しかった。一緒にいられて楽しかった。でもね、好きにならないで。もしそうなっても気のせいだよ。ずいぶん一方的だな。もう朝行かなくちゃ。迎えに行く。悔しいけど嬉しい。 Entendeu? Ela está chorando e quebrada. E ele está ali, mas ao mesmo tempo não tá, porque ele responde estranho. Ele abraça sem saber o que fazer, quase constrangido. Ele não consegue largar o semblante de tough guy. E isso não faz ele monstro, faz ele travado. Só que travar também trava o romance. Porque o leitor sente, ela quer a conexão que ele não consegue entregar. Já com a Aerith, a vibração muda completamente. Ele suaviza, ele escuta, ele fala de um jeito mais vulnerável. E a Aerith também muda. Com o grupo, ela pode ser mais leve, brincalhona, até mesmo mais divertida. Mas com ele, ela fica mais íntima, séria, aberta. Isso é ouro pro romance. Duas velocidades, uma com o mundo e outra um com o outro. E isso na verdade é muito fácil de aplicar. É só inventar sinais pequenos que só mexem entre os dois, piadas internas, proximidade casual, sentar perto, descansar perto, um cuidado automático que não parece com ninguém. Não precisa ser declaração na cara, só precisa ser um padrão sutil. Quarta técnica: desenvolvimento mútuo. Romance bom mexe nos personagens. Se não mexer, ele vira adesivo. Porque é bonito por fora, mas não segura nada. E a mudança não precisa ser gigantesca. Às vezes é só uma nova coragem, um novo hábito ou até mesmo uma nova abertura. Mas precisa ser rastreável, porque é isso que faz o leitor sentir que aquilo é real e válido. O Cloud é um bom exemplo disso. Ele é socialmente isolado, defensivo e usa a pose de cara frio como muleta. Aí entra a Aerith, que faz uma coisa simples, mas devastadora. Inclui ele.
traz ele pro mundo dela. E o Cloud responde rápido, porque ele é faminto por pertencimento. A máscara cai e ele vira mais dócil, mais compassível e mais disposto a ajudar. E do lado dela, a mudança é muito mais sutil e bonita. A Aerith tem medo do mundo maior, do destino, do céu de metal. Mas com o Cloud por perto, ela ganha chão. Ele não só a protege, como lhe dá estabilidade. Isso encoraja ela a avançar. Isso é desenvolvimento mútuo. Cada um vira alavanca para o outro. A quinta carta é conflito. Conflito em romance não é briguinha por esporte. Conflito é fricção que obriga o crescimento ou obriga a escolha. Pode ser interno, como os dois não estão na mesma página e precisam atravessar isso. Ou pode ser externo, como o mundo está ativamente impedindo a relação. Os dois funcionam perfeitamente e eu recomendo usar os dois. Mas o externo costuma dar um tempero muito mais forte quando você quer drama. No caso de Final Fantasy VII, o romance não está lutando contra uma falta de comunicação, mas ele está lutando contra o destino. Contra uma narrativa que parece puxar os personagens para um resultado inevitável. Isso faz cada aproximação ter peso, porque o leitor sente o tempo fechando, e o perigo aumentando, e o risco aumentando. E eu já tenho um vídeo falando sobre conflito, mas se você quer inserir isso na sua história, é só pôr uma parede real. Tipo algo que, se eles se escolherem, custa. E não precisa ser morte, tá? Pode ser trair um dever, ou também pode ser perder uma chance, expor uma fraqueza, romper uma promessa. O importante é, se não há fricção, não há arco, só há passeio. A sexta carta é química. Química é quando a cena parece que ela se escreve sozinha. Não porque o autor é mágico, mas porque a intenção dos personagens estão alinhadas. Eles querem ficar, e esse querer ficar aparece em detalhes. Hesitação, enrolação, desculpa, subtexto. Dá uma olhada nessa cena aqui para tu pegar uma ideia. Here. This won't take long. Ready? Want to get to Sector 7 in style? This is the passageway for you. So, Go ahead. you gonna be okay getting home? And if I said I wasn't? I'll go with you. Thought you needed to get back. Don't worry. I have a backup route for emergencies, and it's safer too. Eles já vão se separar, mas nenhum dos dois quer isso. O Cloud tenta contornar a própria timidez, inventando uma certa escolta. A Aerith percebe que ele está querendo ficar por mais um tempo, e não corta ele, dando corda. Isso é química. Os dois colaboram na conexão, sem verbalizar que gosta um do outro. Se você quer escrever isso, não escreva flertes. Escreva a intenção, mais ritmo. Escreva a vontade de continuar ali. Deixa o diálogo tropeçar um pouco. Deixa o silêncio ficar confortável. Deixa a cena respirar. Química é menos frase bonita e mais fluxo natural, sabe? Sétima carta. Sacrifício. Essa sétima carta pode ser um pouco sentimental, mas eu vou mandar aqui. A Aerith morre. E o motivo de eu trazer isso não é só pra chocar, porque eu tive que falar isso pra você entender a última peça de um romance que realmente presta, o sacrifício. A trilogia Remake já espera você saber dessa informação. E o fato de eu te dar esse spoiler deveria melhorar sua experiência se você for jogar a trilogia. O sacrifício é quando o relacionamento vira prioridade acima de conforto.
quando o personagem coloca o outro em primeiro lugar, além do que seria só uma amizade. E o ponto não é morrer, o ponto é custar alguma coisa que importa. No exemplo, a história empurra isso para um extremo, porque a história quer gravar na tua cabeça que a morte dela não é só impacto emocional, é o ponto em que o romance vira consequência e a história cruza a linha do não tem volta. Empurrando isso ao extremo, a história quer gravar na tua cabeça o quanto aquele vínculo era profundo. E aqui é onde você transforma isso em técnica. Se você quer que um trio amoroso tenha um payoff, você precisa de um momento em que a escolha doa. Não precisa ser fatal, mas precisa ser irreversível em algum nível. Porque amor sem custo vira conveniência, e conveniência não segura um leitor nenhum. Mas, acima de tudo, um amor só existe se for sacrificial, cara. O sacrifício é parte do amor. Ponto. Não existe amor nenhum que não for sacrificial. Então, o mapa é simples. Começa o trio com duas formas diferentes de amor. Decide o final cedo para o triângulo afunilar. Aí, prova o afeto em cima. Faz os dois mudarem um ao outro. Depois, coloca a fricção real. Escreve química como fluxo. E no fim, pega os dois com custo, o sacrifício. Se você não fizer isso, pode até dar certo, mas, de verdade, você não escreveu romance. Você só escreveu enrolação com skin de romance. E o leitor percebe. Ele sempre percebe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei de gravar esse vídeo porque Final Fantasy VII realmente é um jogo que eu gosto muito, cara. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Obrigado por assistir. Tamo junto e fiquem com Deus.